Certas coisas são atemporais e não importa quanto tempo passe ou quantas vezes você reveja aquilo, você sempre vai tirar uma lição diferente. E pra mim, uma dessas coisas atemporais é o cinema mudo. A primeira lição que eu acho que a gente pode tirar de um filme da década de 20 é o ritmo da edição. Dá uma olhada nessa cena do filme Homem-Mosca, do Harold Lloyd. Aqui, o Lloyd se gaba pro amigo de sua alta influência com policiais e decide pregar uma peça no policial que ele acredita ser o seu amigo. Só que dá errado e numa combinação de cortes rápidos, a gente tem o timing perfeito da piada. Começa com a primeira reação do Lloyd ao achar que pregou uma peça no amigo, então ele vê que errou, sua reação muda e ele então foge antes de ser visto. Pode parecer uma coisa simples hoje, mas era um diferencial da comédia dos anos 20, usado até mesmo por Chaplin em tempos modernos. Também serviu de base para toda a edição e ritmo de comédia no audiovisual até os dias de hoje. E falando em tempos modernos, a gente não pode esquecer de mencionar a fabulosa cena da loja de brinquedos, configurando um dos primeiros VFX do cinema. E quando se trata de pioneiro em efeitos especiais, jamais a gente pode esquecer do gênio que foi o Georges Méliès. Provavelmente você já viu aquela icônica cena do filme Viagem à Lua, de 1902, seja do original ou na versão de Hugo Cabret. Méliès se aproveitou de todos os instrumentos que tinha à mão naquela época para fazer os primeiros filmes coloridos, já em 1899, e os primeiros efeitos especiais de forma muito simples. Se você for ver, até hoje usam técnicas como a do Méliès, por exemplo nos vídeos do Zack King. Mas a coisa que mais chama a atenção em filmes mudos é a maestria como se faz a comédia visual, como essa cena em O Homem-Mosca. Ou então a cena de abertura desse filme, que te faz acreditar que o personagem tá preso pra depois revelar que na verdade... E o cara que na minha opinião fez isso com uma verdadeira maestria foi Buster Keaton. Embora seu trabalho seja centenário, a gente ainda reconhece muitas das suas contribuições. Seja nas sketches de Roberto Bolanhos, ou em grandes diretores contemporâneos, como Wes Anderson e Edgar Wright. Até mesmo em filmes como Piratas do Caribe. Keaton ensinou comédia de forma simples e inocente, dispensando qualquer diálogo, piada falada ou efeito sonoro. Ele usava apenas o seu corpo e o que tinha ao seu redor. Só que mais do que comédia, o cinema mudo ensinou a base do tempo das reações. O tempo para interpretar um rosto apaixonado, a confusão, o medo. E quando a gente vê um filme mudo mais recente, como O Artista, de 2011, a gente vê quanto o cinema evoluiu, mas como o cinema mudo é algo gostoso de se apreciar. A estrutura da história é impecável e mesmo com poucos letterings, você consegue perceber um casamento com problemas, uma chama nascendo, desespero. O cinema mudo é uma aula estrutural de histórias audiovisuais e comprova a máxima de que, no cinema, não é preciso dizer quando se pode mostrar. E também prova que uma boa cena não necessariamente precisa de uma frase de efeito. Cut! Mas quando falamos sobre cinema, é comum considerar Viagem à Lua o precursor do gênero na sétima arte. Ainda que tenhamos alguns filmes em que elementos fantasiosos sejam encontrados na narrativa, nenhum foi tão dedicado a uma jornada épica assumindo tantos princípios da ficção científica como essa. Lançado em 1902, o filme possui apenas 13 minutos e uma premissa bem simples. Ela envolve um grupo de exploradores rumo à Lua e uma cápsula lançada por um canhão. Mas ao chegar lá, eles se deparam e são capturados pelos habitantes do lugar. Para entender melhor o filme e a sua importância, devemos falar sobre Georges Méliès, a figura responsável por um dos maiores feitos da história do cinema, transformando imagens em movimento em uma expressão artística única. Considerado por muitos como um mágico do cinema, incluo aqui cineastas do calibre de Martin Scorsese, Méliès foi essencial para o avanço do cinema como uma forma de arte, contribuindo com soluções inteligentes para realizar efeitos visuais em uma época onde a edição de películas era um conceito inovador. O uso de transições, sobreposição e a experimentação com técnicas de stop motion também tornaram-se populares por sua conta, além de ser creditado como um dos primeiros, se não for o primeiro, a utilizar storyboards em suas produções. Vale mencionar também que o diretor chegou a se dedicar ao árduo trabalho de colorir cada fotograma à mão, para que o público pudesse ter uma experiência de como o filme seria
com um visual mais vibrante. Francês, nascido em 1961, Méliès sempre mostrou interesse pelo teatro e trabalhou por um tempo desenvolvendo espetáculos ilusionistas, mas foi apenas quando ele esteve presente em uma das apresentações cinematográficas dos irmãos Lumière que ele ficou fascinado. Ele se deparou com a invenção do cinematógrafo. Naquele momento, Méliès notou o potencial da descoberta para poder entreter o público, mas os irmãos Lumière se recusaram a vender o seu aparelho porque eles consideraram a sua novidade apenas uma contribuição puramente científica, não artística. E é por isso que é curioso como a dupla é geralmente creditada como a única responsável por inventar o cinema, mas nem sempre o ilusionista francês recebe a atenção merecida. Felizmente, Méliès conseguiu comprar um dos dispositivos nas mãos do eletricista Robert William Paul, e aí ele começou a exibir os seus filmes no teatro Robert Houdin. Mas não demorou muito para ele começar a arriscar e utilizar a tecnologia de maneira revolucionária, tirando a câmera do lugar e escolhendo ângulos que favoreciam a narrativa. Isso fez com que a criação dos Lumière evoluísse graças aos filmes de Méliès, e nenhum deles foi tão impressionante quanto Viagem à Lua. Como eu mencionei anteriormente, a trama do filme é bem simples, mas o impressionante aqui não é o enredo em si, mas a narrativa visual do diretor. Se em 1968 o público já ficou admirado com 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e também na maneira como tivemos aquela elipse de milênios que serve como transição para a sequência inicial